Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Boa noite a todos. Que a paz, as bênçãos e o amor de Jesus seja em cada coração. Bem-vindos a esse cantinho. Nesses momentos, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Pai Celestial que a Tua luz desça sobre nós, Senhor, para que possamos sentir as nossas necessidades e buscar, dentro desse Evangelho Redentor, as luzes que nos cabem nessa nossa romagem. Dai-nos, Senhor, a compreensão e o entendimento e fortifica-nos, Pai, com a presença dos seus emissários de amor, dos trabalhadores incansáveis deste lar, que todos eles possam nos guiar, nos fortificar e nos impulsionar nesses momentos. Que a sua paz seja sobre todos nós, Senhor. Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão? Você não, você está proibida de falar. Nós podemos escolher livremente. Nós temos essa condição de falar assim: eu sou isso aqui, eu quero ser assim e assim eu vou ser. Sem responsabilidade. Se nós formos no Livro dos Espíritos, lá na pergunta da 843, a pergunta 850, vai falar sobre o livre-arbítrio. E a pergunta 843 questiona: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Resposta dos amigos: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E depois ele vai questionando todo sobre... Dê uma lidinha, por favor, da 843 a 850. E a última ele fala assim: a posição social não é, às vezes, um obstáculo à inteira liberdade de ação? Resposta do amigo da verdade: o mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Acho que ele pegou no nosso pé aqui, né? Mas, quando Jesus diz: buscai e achareis, ele nos dá uma diretriz, uma direção. Porque em todos os cantos do universo, em todos os quadrantes do universo que nós estivermos, em qualquer fase da nossa evolução, vamos encontrar conosco mesmo por tudo aquilo que nós buscarmos. Então, em qualquer fase da nossa evolução, qualquer fase da nossa experiência evolutiva, é assim: agindo ao nosso livre-arbítrio, ou sendo se nós agirmos normalmente, ou sendo sugestionados por amigos espirituais, né? Lógico que menos esclarecidos, colheremos sem dúvida, hoje ou amanhã, o fruto de nossas obras. Nós podemos ser coagidos, podemos, mas a culpa é do Espírito que me impulsionou? Não.
porque o agente sou eu. Eu tenho a liberdade de agir, liberdade até certo ponto restrita, mas tenho a liberdade de agir ou não agir segundo a imposição que está me vindo. Ok? Como nos ensinam os espíritos superiores, temos que moldar a nossa vida na balança construtiva do bem. Sabe aquela balança que tem 2 pratos? Vamos fazer de conta que seja isso. Tem o fiel, um prato para cada lado. Se nós pegar tudo que fizermos, com todas as resoluções que tomamos, vamos ter o livre-arbítrio, que será o fiel dessa balança. Fiel é um ponteirinho lá. Então, se colocarmos em um prato as nossas criações inferiores, com o acréscimo dos nossos amigos ou nossos adversários desencarnados, e num outro prato as nossas criações mais elevadas, unindo os pensamentos inspirados pelos nossos benfeitores, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos espíritos familiares, vamos ter essa balança em equilíbrio. Mas conforme nós passamos a agir segundo o nosso entendimento e a nossa razão, nós vamos fazer com que um prato vai começar a subir mais do que o outro. O que quer dizer isso? Porque quando os 2 pratos são colocados em igualdade e estiverem em evolução, nós passamos a usar o nosso livre-arbítrio, que é o quê? A vontade consciente. Esse é o nosso livre-arbítrio. É a vontade de querermos, é a vontade de estarmos agindo em determinado momento de nossa vida. Então, essa vontade vai fazer que um prato seja mais pesado do que o outro. E essas escolhas podem ser danosas ou benéficas para nós. Tanto faz. Benéficas para nós ou danosas vai depender dos caminhos que eu estou percorrendo, dos escolhos que eu faço da minha vida. E essa nossa busca ou escolha é totalmente livre. Mesmo porque, se nós pensarmos nos amigos espirituais que nos dão ajuda, nos dão guarida, eles não resolvem de todo o nosso problema. Eles nos inspiram nos nossos mais íntimos pensamentos, nos nossos maiores ideais, mas deixam para nós resolver os nossos problemas. Porque nós não somos espíritos que precisam dessa força. Nós já passamos essa fase, já estamos aprendendo a caminhar sobre os nossos próprios passos. Então, a minha vontade predomina sobre tudo. E essa vontade vai fazer com que eu aprimore o meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio é um tesouro que vai crescendo a cada instante dentro de mim conforme as minhas romagens evolutivas. Hoje eu tenho um livre-arbítrio, vamos dizer, mais que limitado. Amanhã ele vai ser mais, vamos dizer, adelgaçado um pouquinho, vai ser mais livre, mais livre, mais livre, até eu me tornar um espírito consciente. Certo? Sem esse livre-arbítrio,
que, como eu disse, de certa forma ele é relativo, todo progresso espiritual não aconteceria à nossa volta. Mas o progresso, não aconteceria o progresso espiritual, mas nós continuaremos progredindo espiritualmente pela força das coisas à nossa volta. Então, como se diz assim, vai no roldão das coisas, né? Aquilo vai se melhorando, a sociedade vai se melhorando e nós vamos melhorando também o nosso livre-arbítrio. Hoje, temos a capacidade de discernir o que é nosso e o que não é nosso. Ontem já não tínhamos essa capacidade. Ou, num plano territorial, esse terreno é meu, aquele não é. Então eu ficava em cima do muro lá, empurrando minha cerca para lá, o outro vinha, empurrava para cá e a briga acontecia. Então hoje já tem esse discernimento, isso aqui é aqui, esse aqui é aqui, né? E acabou. Então, esses cometimentos e esses novos caminhos nos dão a lição de que precisamos trabalhar e fazer com que esses amigos nos insuflam, nos mostrem caminhos novos e redentores para a nossa jornada. E nós precisamos estar conscientes dessa determinação. Entendermos que a vida espiritual do desencarnado, quanto a vida espiritual do encarnado, não existe essa barreira que nós criamos, mas sim a continuidade da vida. Uns agindo em prol dos outros. Quantos amigos encarnados nos impulsionam para o bem? E nós deixamos de lado. Mas aquele que nos pega no pé e nos arrasta para baixo, aquele lá nós seguimos. Né? Por quê? Porque ainda nós temos essas tendências negativas dentro de nós. Temos que fazer melhorar essas tendências. Temos que fazer melhorar, vamos dizer, esse convívio com os amigos espirituais, mais, vamos dizer assim, elevados que nós. Muitos de nós, dos amigos espirituais que nós temos, estão no mesmo nível que nós ou até abaixo de nós. Mas muitos deles também estão acima e muito acima do nosso nível intelectual. Então vejam que essa barreira que nós criamos, desencarnou, sumiu da minha frente e acabou. Não, essa barreira não existe. Ela é perceptível hoje, cada vez mais vai ser mais perceptível entre as criaturas, para que nos tornemos, vamos dizer, um todo no caminho evolutivo. Se nós pensarmos nessas lições, esses amigos auxiliares, esses amigos que nos auxiliam, são professores exímios, são professores que nos dão, nos mostram a lição que precisamos, nos explicam essas lições, referem-se a nós, nas nossas fontes de consultas, onde devemos buscar o melhor aprimoramento para nós mesmos, e nos deixam como alunos ou como reencarnantes que somos, a buscar, ou melhor, a se preparar para o final da nossa reencarnação, para sairmos melhor do que quando aqui chegamos. Muitos de nós, eu estou falando por mim, muitos de nós,
aqueles irresponsáveis no final da vida, vai se deparar com o que buscou, né? Lógico que vai buscar o quê? A reprovação e a vergonha daquilo de ter vivido daquela forma que ele escolheu viver, que cada um de nós escolhemos. Já aquele que se aplicou, que procurou se modificar, que procurou se intensificar, procurou se conhecer intimamente, esse sim vai ter a alegria e a aprovação durante a encarnação e vai passar para um mundo mais, para uma série mais nova, para uma reencarnação mais produtiva. Quando o Mestre nos ensinou, buscai e achareis, e Allan Kardec nos ensina na codificação, que na nossa jornada evolutiva, precisamos nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Cada aluno escolhe pelo livre-arbítrio, cada aluno, cada reencarnado, escolhe pelo livre-arbítrio, que nas maiorias das vezes busca o caminho da felicidade. Aqui eu quero fazer um ponto. Qual é a minha felicidade? O que eu busco para mim? Eu busco estar equilibrado ou busco compensar a falta disso ou daquilo, desse jeito ou daquele jeito? Pensando só nas inutilidades, pensando só nas coisas materiais. Eu quero o bem para mim e agora, mas o bem físico. E o bem espiritual? Recomendou-nos o Mestre, primeiro as coisas de meu Pai, não foi isso? Vejam que ele, imaginemos nós, numa festa, na entrada da festa, todos os discípulos, chegando junto, todos os discípulos fundaram para a festa, e Jesus ficou lá fora, orando e agradecendo. Aí eles voltam e falam, a festa já começou, você está aqui fora? Estou fazendo primeiras coisas do meu Pai. Certo? E nós nos esquecemos disso. Nós primeiros vamos para a festa, depois da ressaca da festa, nós vamos falar, poxa, nem agradeci o Pai que eu tive na festa. Não é assim? Então, cada um vai buscar, pelo seu livre-arbítrio, aquilo que lhe cabe de melhor. Esses instrutores, como verdadeiros mestres, nos observam, nos olham, veem a nossa preguiça e o nosso desejo, mas deixam pacientes que as dores e as lições do tempo nos levem a pronto reajustamento. Por quê? Porque mesmo os mais interessados, mesmo os mais aquinhoados espíritos superiores, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, por mais difícil que seja a nossa caminhada. Quando os problemas são graves, são acentuadíssimos, eles estão ao nosso lado, apesar de nós não o vermos, apesar de nós não queremos senti-los à nossa volta. E isso faz com que o nosso caminho seja repleto de escolhas duríssimas por tudo aquilo que nós fazemos. Então eles estão à nossa volta nos amparando, esperando que nós nos voltemos a ele. Porque, como eu disse, eles são os nossos professores. Se nós prestamos atenção nos professores, nós queremos imitá-los, tá certo? Se nós não prestamos atenção nos professores, e o professor, quando nós tentamos imitá-los, ele procura nos corrigir de certos defeitos, tá certo?
Agora, quando eu não valorizo essa expressão do professor e passo a zombar de tudo, ele também me deixa de lado, vai cuidar dos outros que estão interessados naquilo que ele está explanando. Não é assim? Então, assim são esses nossos amigos espirituais. Então, esse reajustamento, para nós, vai ser dolorido e grandioso, mas para eles vai ser o começo de uma nova jornada que nós encetaremos contra nós mesmos. Esses amigos jamais ficam irritados ou preocupados quando pendemos para um prato dessa balança que eu falei antes, quando pendemos para o prato das sugestões utilitaristas, pois eles sabem que ali na frente nós vamos nos encontrar conosco mesmo e vamos, como eu disse, sofrer o peso das nossas decisões. Eles sabem que quando nós batemos a porta dos enganos, essa porta se torna mais larga para nós. E quando nós batemos a porta do autoconhecimento, da aperfeiçoação, do engrandecimento de nós mesmos, temos que lutar bravamente contra as nossas próprias tendências inferiores. Para isso, eles estão à nossa volta ali, nos impulsionando e nos guiando. Veja como é difícil nós fazermos uma escolha conscientemente daquilo que nós temos que fazer. Por isso nós somos tão randômicos, mudamos de um patamar para outro com uma versatilidade incrível. Trabalhamos sim no nosso aperfeiçoamento, mas esse aperfeiçoamento é algo, como disse lá na pergunta, muito pequenininho, muito simplesinho, que nós achamos que é um grande caminho. Quanto pouco esforço fazemos para nos melhorarmos a nós mesmos. Então, essa porta que se abre, nós temos que essa porta estreita que se abre quando nós damos esse pequeno passo, nós temos que entender o quê? Que é o Evangelho, que é aquilo que a doutrina espírita veio nos trazer através do cristianismo redivivo. Auxiliar, servir, amparar e ajudar. Ver os nossos problemas nos problemas dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Ver os nossos problemas nas necessidades daqueles que estão à nossa volta. Desculpe. Trabalhar a nossa intimidade para a grandeza do Evangelho entrar dentro do nosso coração. Exemplificar o Evangelho, porque muita gente pega o Evangelho e faz dele religiosidade, ou seja, o Evangelho é só para ler naquele momento, né? Para pensar naquele momento, para ler naquele momento. Quando Jesus explica que o Evangelho é lição do dia a dia, é para pôr em prática no nosso dia a dia as lições do Evangelho. E nós, aí sim, estaremos olhando para dentro de nós, modificando a frequência para poder receber amigos espirituais que nos impulsionam na nossa jornada. Aí sim começaremos a entender o que é o livre-arbítrio dentro de nós. O estudo, o trabalho constante no bem, a prática do bem, podemos falar até aquela confiança em Deus,
tudo amparado pela prece, vai nos manter e preservar contra o assédio das entidades, em que seus propósitos de vingança de um passado remoto, ou mesmo de um passado distante, que hoje nos afeta, né? Ou mesmo por simples perversidades, procuram de alguma forma nos distanciar do caminho da nossa ascensão. Esses caminhos têm que ser construtivos. Ah, mas eu tenho que ficar a vida inteira no centro, tenho que ficar a vida inteira dentro do Evangelho. Não. Se nós conseguirmos assimilar uma lição nessa semana, na semana seguinte a outra, já é um passo enorme para o nosso progresso. O certo seria pegar o Evangelho e assimilar todinho, porque nós já estamos quanto tempo aí? Já são 2000 anos que Jesus veio nos mostrar como é que nós temos que viver. E nós ainda somos recalcitrantes. Veja o tamanho da nossa imperfeição e queremos ser bonzinhos para os outros sem olhar para dentro de nós. Então vamos olhar dentro de nós, fazer surgir um homem novo, um ser novo, um ser humano, né? Um ser novo dentro de cada um de nós, para entender que nós precisamos da ajuda desses companheiros para vivenciar melhor o nosso dia a dia. Porque não adianta eu trabalhar, eu vou lá no centro, você, sei lá, trabalhar em determinada área, lá eu me esforço, tal, procuro ser útil, ali naquele momento, mas sai dali para fora, a coisa fica diferente. Sai brigando, sai xingando, já sai discutindo com o cara porque passou muito perto com o carro, ou briga com o outro porque te deu uma fechada, ou não esperou você sair da dificuldade que você estava ali para manobrar. Não é assim, Silvio? Então, somos nós. E esquecemos de tudo isso e não vivenciamos realmente o Evangelho. Quando o Evangelho nos pede para ser mansos de coração, humildes e enfrentar em nós as nossas dificuldades. Para isso o Evangelho veio, para, vamos dizer assim, nos incultar o caminho da nossa ascensão. Porque se cada um de nós for procurar em nós os nossos defeitos sem ter um parâmetro, que é o Evangelho, né, deixado por Jesus, as lições deixadas por Jesus, nós não encontraremos tão facilmente esse caminho redentor que nos leva a essa porta estreita. Então, quando diz buscai e achareis, é justamente isso: encontrar dentro de nós a nós mesmos, fazer vibrar dentro de nós a luz bendita do Pai Celestial, para que consigamos realmente usar do nosso livre-arbítrio com proveito nessa jornada. Viver é fácil, é simples, mas aprender a viver dentro dos preceitos cristãos é uma arte que nós temos que procurar evidenciar dentro de nós. Procurando servir aos que sofrem, para levar a eles a mensagem de amor do Evangelho, o socorro de nossas mãos, vamos encontrar a resposta dos céus para o nosso desejo de libertação. Esse desejo é o desejo de cada um de nós. Nós queremos estar quites conosco mesmo, para que quando fizermos a passagem, o céu se descortine para nós, não é isso? Era bom, né? Mas todos nós temos
certas obrigações para conosco mesmo que nós não cumprimos. Por isso estamos aqui. E se tem para um, Deus é equânime, é igual para todo mundo. Todos nós os temos. Uns maiores, uns menores, mas todos nós temos os nossos problemas para saldar, para resolver, para escolher um novo caminho. Nós não vamos sair daqui batendo as asas de santo no outro lado da vida. Mas também não vamos ser relegados a viver sozinho. A falar, não, você fez, você aprontou, você que resolva sozinho. Sempre vai ter alguém, um abnegado amigo, algum tutor, algum companheiro que vai estar ao nosso lado para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então é agarrar-se a esses companheiros, merecer a bondade dos amigos espirituais superiores que nos assistem e nos dirigem, para que sejamos livres para escolher e, sem dúvida, nesse escolher, achar realmente aquilo que buscamos. Que o Pai nos abençoe e nos guie, e que o livre-arbítrio seja favorecido sempre pelas mãos abnegadas desses instrutores que nos guiam, e que tenhamos nós consciência e entendimento para receber deles as luzes que precisamos. Que assim seja. Alguma questão? Pessoal, deem uma olhadinha nessas questões da 843 a 850. São 7 questãozinhas só, rapidinho se lê. Para quê? Para que nós possamos entender melhor sobre o livre-arbítrio de cada um de nós. Para que possamos entender melhor como enfrentar a nós mesmos. Que Deus abençoe.